Ei pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e o vídeo de hoje é para mostrar umas diquinhas aí de como usar acessórios. É claro que a gente não vai esgotar aqui o assunto de acessórios, porque acessório pode ser muita coisa, bolsa, sapato, lenço, bijuterias, então tem muito assunto aí. Mas a gente vai dar aqui umas diquinhas de como que eu usaria, por exemplo, acessórios com uma blusa assim, igual essa que eu tô usando, mais volumosa. Então, umas dicas assim de como que eu gosto de usar acessórios, principalmente bijuterias para vocês aqui. Então, a diquinha de hoje é como que eu uso bijuterias quando eu tô usando blusas assim mais volumosas. Eu tô aqui com uma blusa que tem um certo volume aqui, ela não é uma blusa muito ajustada. Ela tem uma gola mais fechada e uma manga assim com bastante volume. Essas mangas bufantes aqui que tem um volume grande. Então, como que eu gosto de usar acessório? Quando eu tô usando esse tipo de roupa assim que tem um pouco mais de volume. A primeira coisa aqui é que eu não quero usar nada de pulseiras, porque eu acho que eu já tenho um volume grande no braço aqui da blusa. Então eu acho que se eu colocar pulseira, ainda vai ficar um volume assim muito grande, muitos detalhes no mesmo lugar. Acho que polui um pouco aí o visual. Então, e eu gosto de um visual um pouco mais discreto. Tá, gente? Bijuteria tem muito a ver com o seu estilo aí. Se você gosta de mais exagero, você até poderia colocar uma pulseira aqui. Eu prefiro e acho mais elegante, um pouco mais clean. Eu acho que na hora de vestir, o menos é mais. Então, às vezes é melhor pecar por estar com um pouco menos de acessórios do que estar um pouquinho exagerado. Então, um jeito que eu gosto bastante é sem pulseira, como eu falei, anéis. Como eu tô sem nada no braço, só aqui o detalhe da manga, eu gosto de estar com um anel grandão. Eu sempre gosto de um anel bem grande, assim, só um anel na mão, ou assim mais arredondado. Eu tenho vários modelos, às vezes eu uso assim só no dedo indicador. Então depende muito do modelo de anel que eu tô usando. Assim com pedra maior, eu acho que fica lindo. E aí eu posso usar vários tipos de anel aqui e eu posso ir brincando assim, onde que eu vou usar esses anéis. Se no dedo indicador, se no dedo anelar. Aí vai muito da preferência de você. Outro tipo de anel também que eu acho interessante de usar, que eu gosto de usar sozinho, são esses anéis de dedinho, assim, porque eu acho que é mais diferente, então eu gosto de usar só ele na mão, tá? Mas, como eu falei, vai muito aí do seu estilo. Agora, às vezes, eu gosto de usar anel assim no dedão também. Ó, um anel do dedão assim, acho que fica moderno, fica bem interessante. Agora, esse anel de dedão, às vezes eu uso ele sozinho assim, às vezes eu complemento com algum outro anel aqui nesse dedo indicador, acho que fica interessante quando a gente combina assim. Ou eu posso colocar aqui no dedo anelar também, que fica interessante. Então, quando eu uso anel assim no dedão, às vezes eu complemento com o outro, mas eu gosto também muito de usá-lo sozinho. Ou assim, ó. Assim é o jeito que eu mais gosto. Acho que fica bem moderno. Sim, interessante quando a gente troca um pouquinho os anéis, que quando a gente costuma usar anel sempre no mesmo dedo, é bom dar uma trocada de vez em quando, até pra ficar um pouquinho mais diferente. Agora, às vezes, eu também gosto de usar, assim, uma quantidade maiores de anel. Então, quando eu quero usar bastante anéis nos dedos, eu normalmente uso anéis mais fininhos. Então, eu gosto de fazer um mix, assim, de vários anéis no mesmo dedo, sempre anéis mais fininhos e fazendo assim uma combinação, ó. Um anel no dedinho, nesse indicador, aí o do anelar, em vez de ficar na posição normal, eu coloco ele aqui na falange, um pouquinho pra cima. Aí eu posso, se quiser ainda complementar, boto mais um aqui nesse dedo, porque aqui nessa mão eu costumo usar só esses anéis aqui junto com a minha aliança, eu não costumo usar outro. Mas se eu tô usando vários fininhos assim nessa mão, às vezes eu coloco um mais fino nesse dedo aqui também, que eu acho que faz um complemento interessante. Então, é uma forma aí diferente, bem mais moderninha, de usar mais anéis nos dedos. Eu acho que fica super simpático. Agora, se você vai usar dourado ou prateado, é muito aí da sua preferência, né? Alguns modelos eu tenho prata, alguns eu tenho dourado, eu gosto muito de usar os dois. Mas para a minha cartela de cores pessoal, o dourado, né, que é meu tom de pele, o dourado fica melhor.
Mas eu uso prata também, porque eu gosto, dependendo do look, eu acho que o prata fica mais interessante. Se você é um pouquinho mais ousada e quer usar mais de um anel no dedo e anéis grandes, também dá para usar. Como eu falei aqui, depende muito do estilo de cada um. Eu uso muito, às vezes, esses dois anéis aqui juntos, tá vendo? São dois anéis grandes, com modelos um pouco diferentes para dar um contraste. Então, não é o comum de eu usar sempre, mas nesse caso aqui eu uso. Porque um anel tem um pouquinho mais de volume, o outro é um pouco mais ajustado no dedo, mas os dois são anéis grandes. Então, dependendo do look aí que eu quero fazer um pouco mais moderninho assim, eu coloco esses dois anéis. Tá? Mas isso, gente, anel, você tem que ir testando aí qual que você fica mais confortável, qual que tem a ver mais com o seu estilo. Então, acessório é uma coisa que complementa e ajuda muito, assim, a gente levar o nosso look, de um look sem graça para um look mais arrumado. O acessório ajuda bastante. Então, é claro que o mesmo anel não vai servir para todos os dedos, mas é bom, assim, ter um conjunto aí de anéis que sirva, né, em vários dedos para poder conseguir fazer essa alternância aí de onde que você vai usar, né? Então, escolha aí mais ou menos que tipo de anel que você gosta de usar e invista aí em alguns modelos que vale muito a pena. Então, eu vou colocar esse anel aqui para começar a falar de outros complementos. Agora, nós vamos falar um pouquinho de brinco. Quando eu tô com blusas assim, ó, mais fechadas, né, que não tem um decote, eu gosto muito de usar ou brincos maiores, que ficam assim bem juntinho da orelha, eles são junto da orelha, mas eles têm um tamanho considerável, né? Dá pra você perceber que a pessoa tá de brinco. Então, esse aqui, ó, tem uma pedra verde, então dá um certo contraste aqui com a minha blusa laranja. Isso é interessante, usar o brinco pra dar um ponto de cor aí no seu look. Mas se você gosta de ousar um pouco mais, você pode colocar brincos maiores. Uma outra opção que eu gosto bastante para usar com esse tipo de blusa são os brincos de argola. Pode ser uma argola bem fininha e tradicional, ou podem ser argolas assim um pouquinho mais trabalhadas. Elas ficam muito boas para usar com esse tipo de blusa que não deixa muito você usar colar, sabe? Blusa de gola alta ou blusas com golas mais fechadas assim, ou com alguma blusa que tenha muito detalhe aqui, que você não possa usar nada no colo, né? Tipo um colar. Então, um brinco de argola, ele é um brinco grande, mas ele é discreto ao mesmo tempo. Então, você vai usar, por exemplo, uma blusa que tem muito detalhe aqui, você pode usar um brinco de argola que ele não vai carregar tanto no look. Talvez um outro brinco muito cheguei carregasse muito no visual. Mas a argola não, porque ela, apesar de grande, ela é bem clean. Então, ela é excelente para esse tipo de coisa. Se você é adepta aí de um brincão, esse tipo de blusa também, se você tá usando ela sem colar, é muito bom para você usar com um brinco grande. O meu aqui ainda é um pouco mais discreto, porque eu não sou muito de usar brincão, mas ele tem um tamanho considerável, então é um ótimo brinco para você colocar. Aqui eu coloquei com uma pedra discreta, mas se você gosta assim de um pouco mais de cor, poderia ser uma pedra mais colorida e tal. Aí vai muito do que você gosta mais. Mas tá vendo? Você tá aqui com um visual um pouco mais clean, porque a blusa não tem tanto detalhe, tem uma gola mais fechada. Então você pode colocar um ponto de destaque aqui, porque ele vai ser o grande coadjuvante aí do seu look nessa parte de cima do corpo, porque a blusa é relativamente discreta. Se a blusa é mais exagerada, eu, pro meu estilo, prefiro um brinco menor ou um brinco com menos detalhe, né? Aí, como eu falei, vai depender muito do que você gosta, mas eu gosto, eu acho que fica mais chique quando fica um pouquinho mais discreto. A outra opção aqui de acessório para usar com blusas assim mais fechadas é usar um colar. Você poderia usar aqui um maxi colar, mas como a minha blusa tem um botãozinho aqui, tem um certo decote aqui, ó, desse fechamento, eu prefiro usar com colares um pouco mais compridinhos, até porque essa blusa, ela tem um certo volume e eu acho que os colares mais compridos combinam muito bem com blusas assim mais volumosas. Então, eu poderia colocar um colar maior, assim, mais que aparece bem, e sem brinco.
Eu uso muito desse jeito, assim, quando eu coloco um colar um pouco mais cheguei, eu gosto de usar sem brinco nenhum, tá? Até porque aqui eu tenho o volume da manga, eu tenho uma cor vibrante, talvez se fosse uma camisetinha bem discretinho, eu até colocaria ainda um brinco, porque a roupa estaria bem mais discreta. Mas como aqui eu tenho uma roupa que tem cor, que tem volume, eu prefiro usar sem brinco. Ou se eu quero, assim, para não ficar muito pelado, sem nada, eu coloco só esses brinquinhos pequenininhos aqui, ó, que eles dão um pontinho de enfeite aqui, sem chamar atenção. Se o seu cabelo é grande, se a pessoa não tá perto, ela nem percebe que você tá de brinco. Então, é uma opção aqui para usar com esses brincos, com esses colares um pouco mais compridos. Outra opção também que ficaria boa aqui, se você não gosta do brincão, mas quer com um brinco que apareça, são esses brincos médios. Você pode tanto usar essas argolas com pingentinho, tá usando muito agora, como usar um brinco. Eu gosto muito de pérola, então o meu é de pérola, mas poderia ser tipo aquele verde que eu tava usando no começo. Então são brincos médios, não são brincões, são brincos que aparecem um pouco mais. Eles são discretos, mas ao mesmo tempo eles são bem visíveis, não é igual aquele pequenininho, tá vendo? Então, essa aqui é uma ótima opção. Eu acho que é a opção que eu mais gosto. Eu gosto, assim, do brinco médio, que ele tem um certo... ele aparece de certa forma, mas ele é ao mesmo tempo discreto. Então, esses são os meus brincos preferidos de usar no meu dia a dia. Então, eu usaria, assim, também sem colar, né? Só com o anel e o brinco, até porque o anel e o brinco têm uma certa distância, mesmo que você esteja usando um anelzão e um brincão, a distância entre eles é grande, não tá tudo grudadinho. Por exemplo, se você tiver com brincão, com colar, a informação tá muito próxima, então pode dar uma poluição visual. Então, mesmo que você esteja aqui com um anelzão e um brincão, como o anel e o brinco ficam a uma certa distância um do outro, não tem problema, não polui tanto o visual. Agora, se você gosta de um pouco mais de informação, se você gosta de um pouco mais de bijuteria aqui, você poderia usar um colarzinho também. Aí, também, assim, mais pensando no meu estilo, eu preferiria um colar, mas um colar mais fininho, mais discreto, porque eu já tô com um brinco, aí coloco um colar também, tá? No meu dia a dia, no meu normal, assim, pro meu estilo, eu usaria sem o colar, tá? Mas eu tô mostrando aqui pra vocês, porque tem gente que gosta de um pouco mais de informação, então você pode ainda manter um pouco a descrição, porque o brinco é médio, o colar é mais fininho, mais discreto, então também fica ótimo para usar com esse tipo de roupa. Mas a verdade, gente, é que não existe assim uma regra, tá? Se você se sentir confortável, se você achar que tá bonito, se joga. A gente mostra aqui porque tem muita gente que tem dúvida de como usar, tem gente que não sabe como combinar, não sabe se ficou discreto ou não, tem gente que é muito inseguro na hora de escolher. Então é bom assim ter uma ideia de como que fica interessante as combinações. Comece a reparar aí em inspirações. Quando você vê alguém, né, no Pinterest, ou no Instagram, ou no Facebook, usando um look que você gostou. Repara se ela tá usando brinco com colar, se tá usando brinco, colar e pulseira e anel. Qual o jeito que você gosta mais? Se você gosta de muita coisa, mas não está acostumado a usar, vai acrescentando aos poucos. Acostuma a usar anel e brinco. Aos poucos você pode ir acrescentando colar, mas sempre se sentindo confortável. Porque tem coisa que a gente olha, acha bonito nos outros e não se sente confortável de usar. Esse negócio de usar muita bijuteria, por exemplo, eu olho em algumas pessoas e acho bonito, principalmente se tem a ver com o estilo delas, mas na hora de vestir eu acho que tô parecendo uma árvore de Natal. Então, pra mim, né, de acordo com o meu estilo, eu prefiro menos. Então, eu prefiro, assim, até parecer que eu tô sem bijuteria do que eu tá com coisa demais. Então, eu sempre reparo, assim, qual roupa que eu tô usando. Se a roupa é bem mais simples, eu posso usar um pouco mais na bijuteria. Se a roupa tem um pouco mais de detalhe, eu acho que a bijuteria pode ser um item aí pra enfeitar, mas que não precisa aparecer tanto. Então, essas foram as minhas diquinhas de hoje. É lógico que a gente não encerrou aqui o assunto de bijuteria. Eu vou fazer mais vídeos desses pra vocês, que vocês sempre têm dúvidas. E tem muito a ver, assim, com que tipo de roupa que você tá usando. Então, eu vou mostrando aqui aos poucos dicas com looks diferentes. E vão testando aí
com o que você tem. Se você quer um anelzão, mas não tem coragem, pede emprestado de uma amiga, usa um pouquinho para ver se você vai gostar. Aí só se você achar que fica legal mesmo você vai lá e adquirir um. Pra não comprar coisa aí que não vai usar depois, que vai ficar emofando no seu armário. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui como que você usa. Eu gosto muito dessa troca de ideias, assim, as pessoas leem os comentários, se você usa, se você não usa, o que você tem segurança de usar. É bom eu ver esses comentários, porque aí nos próximos vídeos eu vou fazendo as dicas também de acordo com as dúvidas de vocês, tá? Esse vídeo eu me inspirei naquelas perguntas que eu fiz no Stories, de dificuldades que você tem. Muitas pessoas falaram de combinações de bijuterias, né? De pediram dicas de como usar biju e acessórios em geral. Por isso que eu comecei a fazer essa série de vídeos. Então é muito importante os comentários, né? Não só para a rede social entender que o conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas, como para eu conhecer também um pouco mais das dúvidas de vocês e criar cada vez mais conteúdos aqui que agreguem valor aí para vocês, tá bom? Então, um beijo, obrigado por assistir, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!